A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito, passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque você receberá os nossos vídeos de primeira mão, através de uma notificação da plataforma digital do YouTube. Lhe comunicará e você não perderá nenhum dos nossos vídeos. Irmãos, o nosso compromisso aqui é um compromisso exclusivamente com as Escrituras Sagradas, com o nosso estilo de vida cristã. Vem uma pergunta de nosso irmão internauta. Ele pergunta o seguinte: Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Irmão, existem 3 linhas de pensamento que fala da segunda vinda de Cristo. Primeira linha são os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas dizem que Cristo volta antes da grande tribulação. A igreja será tirada da terra num arrebatamento secreto. A segunda é o medo tribulacionista. Eles dizem que Cristo voltará no meio da grande tribulação. E aí é que eu defendo, é o pós-tribulacionista, que defende que Cristo voltará depois da grande tribulação. Então aqui nós temos vários textos que nós vamos ler, e vamos examinar esse assunto à luz da Escritura Sagrada. Aqui Jesus nunca disse que sua volta será secreta. Então vamos ler Mateus 24 e 30. Mateus 24 e 30. Abra aí na sua Bíblia, provando que o arrebatamento nunca será secreto. Que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos do céu e da extremidade do céu. Então, aqui está dizendo que Cristo, a vinda de Cristo, não será secreta, será pública. E fala que todo o povo da terra se lamentarão e verão vir ele na nuvem do céu. Apocalipse 1:7 também diz que a vinda de Cristo será pública e verão aqueles que os transpassaram. Esse é o nosso primeiro. Também outro texto aqui, é o segundo, Mateus 24, 44. Vamos ver o que diz a Escritura. Abra aí a sua Bíblia. Mateus 24 e 44. Por isso ficai também
Aqui, ó. Portanto, vigiai, porque não sabeis que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. Então, aqui, esta parte, muitos querem interpretar como se for secreto, o Senhor virá e que ninguém saberá. Não, aqui é o seguinte, que o Senhor manda vigiar, porque ele não sabe que hora o ladrão vai arrombar a sua casa. Então, irmão, o ladrão, quem que vai surpreender? Vai surpreender quem não estiver vigiando. Entendeu? Agora, os filhos que estão vigiando, o aspecto aqui, né, é um aspecto público, não um aspecto secreto. Agora vamos ver outro aqui. Jesus disse que a volta de Cristo acontece depois da grande tribulação. Vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 em diante. Abra aí sua Bíblia. Para nós, irmão, examinar este texto. Aqui diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1. Irmão, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por espírito, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, isto aqui, ele está falando da sua segunda vinda, né? Da nossa reunião com Ele. Aqui está falando da nossa reunião com Ele. E isto, vamos ver. E que vos demovais da mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, como se eu digo de que ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem, querendo dizer, isto quer dizer, a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele está querendo dizer que isto aqui é que Cristo não virá se primeiro não revelar o filho da iniquidade, o qual se opõe, se levanta contra tudo que chama a Deus, será objeto de culto, pronto de sentar-se no trono, ostentando-se como se fosse próprio Deus. Não vos recordais
que ainda estava convosco, costumava dizer estas coisas, agora sabei o que ainda tem, para que o seu tempo seja manifestado em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com assopro da sua vinda e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano de justiça, porque não escolheram o amor da verdade. Por este motivo que Deus lhe mandará a opressão do erro, para que dê crédito à verdade, a fim de serem todos julgados, todos os que não deram crédito na verdade. O 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, meus irmãos, pelo Senhor Deus o escolheu desde o princípio do mundo para a santificação, para o que também vos chamou, mediante o Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmão, permanecei firme, guardai a tradição que vos for ensinada, seja palavra, seja por Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que nos amou, nos deu eterna consolação e console o vosso coração. Então, irmão, o anticristo, ele se manifestará, ele virá primeiro. Então, Cristo só virá quando o anticristo for revelado. Então, a igreja passará pela grande tribulação. Agora vamos a outro texto aqui. Não existe nenhum texto bíblico que a volta de Cristo aconteça em duas fases. A volta de Cristo é uma única vez que ele se manifesta. Os pré-tribulacionistas dizem que primeiramente ele virá numa vinda secreta e depois numa vinda pública. Ele diz que a vinda é única, mas dividida em duas fases. Isso não acontece. Agora vamos. Eles dizem que este arrebatamento aqui de Mateus 24 se refere à destruição de Jerusalém dos anos 70. Mas a destruição de Jerusalém nos anos 70, irmão, não aconteceu nenhum evento cósmico, como as estrelas caem do céu, as potências do céu serão abaladas. Não aconteceu. Então, irmão, aqui, Mateus 24, 30 e 31. Vamos ver aqui o que o próprio Cristo fala aqui, ó. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos do céu, de uma outra extremidade do céu. Então, irmão, aqui é uma vinda pública, né? É uma vida pública, porque os anjos tocarão as trombetas, né? E verão, viu o Filho de Deus com poder e glória. E eles juntarão seus escolhidos desde dos quatro ventos do céu para o seu reino. Agora vamos ver aqui
Na última taça, as montanhas seriam plenadas. Apocalipse 16 e 17. Aqui, irmão, aqui, esta parte de Apocalipse 16 e 17, lá fala que é a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque Isaías 40 e 43 fala que os montes seria plenado. Ali está se referindo uma parte à primeira vinda de Cristo, que cumpriu. Lá nós vemos lá em Lucas, capítulo 3, o Senhor falando que todo os caminhos tortos seria aplanado, os montes seria aplanado, toda a carne veria a salvação de Deus. Ali os montes seriam aplanados no sentido espiritual. Em Apocalipse 16 e 17, que é uma profecia, que se cumpre em duas partes, uma no sentido espiritual e outra no sentido literal. Vejamos Apocalipse 16, verso 7. Veja ali o que vai acontecer. Isso tudo aqui, irmãos, esse texto, é depois da grande tribulação. 16 e 17, que fala assim: Então derramou o sétimo anjo sua trombeta no ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram a cidade das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, pelo cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. E também desabou do céu, grande saraiva com pedras, que pesava cerca de 1 talento, por causa da chuva de pedra. E todas fugiram, e os montes foram aplainados. Então, aqui cumpre, a profecia de Isaías 40 e verso 3, que os montes seriam plenados. Cumpre em 2 partes: na primeira vinda de Cristo e na segunda vinda de Cristo. Agora vamos ver aqui, a Bíblia mostra o salvo sendo morto na grande tribulação. Apocalipse, capítulo 6, capítulo 6, do verso 9. Abra aí, a sua Bíblia. Olha aqui, Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinha sido morto por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga, nem vingam no sangue dos que habitam na terra? Então o caminho dele foi dado vestido, e disseram: repousasse por pouco tempo, até que também se completasse o número dos conservos, seus irmãos, que iam ser mortos. Igualmente, eles foram. Então aqui
trata os santos sendo mortos na grande tribulação. Agora vamos ver aqui outro texto, né? Deus permite o dragão mata os santos na grande tribulação. Aí vemos aqui Apocalipse 3, 13 e 7. Os santos sendo mortos pela besta, né? Na grande tribulação. Apocalipse 13 e verso 7. 13 verso. Foi também que pelejasse contra os santos e venceu-os, e deu-lhe autoridade sobre cada povo, língua e nação. Mas os pré-tribulacionistas dizem, né, que os que não foram arrebatados ficaram. Só, irmão, que os santos não ficam. Quando chegou o arrebatamento da igreja, os santos serão levados ao céu. Aqui, agora, vemos outro, o 9, a igreja recebe lugar de privilégio na grande tribulação. Apocalipse, capítulo 7, do verso 9. Vejamos o que diz aqui. Capítulo 7 de Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia. Me acompanhe aqui. Vamos ler Apocalipse. A visão dos glorificados. Depois destas coisas, vi eis que grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações e tribo e língua, que estava diante do trono do Cordeiro, vestido de veste branca, com palmas nas mãos. Agora vamos ler o 14. Respondeu-lhe, aqui ó, tem, vamos ler aqui o 10. E clamava com grandes olhos, dizendo, o nosso Deus que está sentado no trono, Cordeiro, pertence à salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeado do trono, e os anciãos e os quatro seres viventes, ante o trono, se prostaram sobre o rosto, adorando a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graça, honra, poder e glória ao nosso Deus. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que vestem de vestida branca, de onde vieram? Respondeu o Senhor, tu sabes. Então, me diz, estes são os que vêm de grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, aqui está falando a igreja vindo, irmão, da grande tribulação. Por isso que eles recebem um privilégio único, singular na história, de estares diante do trono do Cordeiro. Agora, Jesus Cristo disse que os escolhidos estariam na grande tribulação. Mateus 24 e 22. Vejamos bem o que diz aqui, ó. Mateus 24 e 22. Mateus capítulo 24, versículo 22. Não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos
tais dias serão abreviados. Então, provando que os escolhidos estarão dentro da grande tribulação. Agora, irmão, a segunda vinda de Cristo, só para os irmãos entenderem, ela está intimamente ligada com o juízo final, né? Esta expressão de 1000 anos, né? Igreja arrebatando, e depois de 1000 anos vai ter o juízo final. Isso daí, irmão, é uma descrição. Por quê? Porque nós estamos no tempo, entendeu? Então, aparece esta expressão 1000 anos. Só que lá em Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, fala que 1000 anos, para Deus, é como se fosse um dia. O juízo final, ele não se dará no tempo, ele se dará no atemporal. É por isso que tem essa linguagem de 1000 anos. Não significa que será 1000 anos depois que a igreja for arrebatada. Não, irmão, porque a igreja entra no arrebatamento no estado eterno. E em seguida acontece o juízo final. O juízo final não está no tempo, está no atemporal. Agora vejamos aqui, segundo Pedro, os irmãos abrem comigo sua Bíblia aí, para mostrar para os irmãos que a segunda vinda de Cristo, ela está ligada, né, ao juízo final. Segundo Pedro 3. Vejamos aqui, ó. Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevemos, procuro despertar, lembrar, vossa lembrança esclarecida, para que recordeis da palavra que anteriormente fora dita pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor, ensinado pelos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram desde o princípio da criação. Pelo que deliberadamente esquece que há longo tempo houve céu e terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pelas quais veio perecer o mundo que foi afogado em água. Ora, os céus que agora existem, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda a sua promessa a alguns que julgam demorada, pelo contrário, é rogando para com todos, não querendo que algum pereça, senão que todos em arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual o céu passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão abrasados. E a terra, as obras que nela há, serão atingidas, visto que todas essas coisas hão ser assim, desfeitas, devastada, como que vive no santo procedimento, esperando, prestando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e nova terra. Ele está dizendo aqui que na vinda do Senhor, né, o céu vão ser desfeitos. Então, na vinda do Senhor, a igreja é tirada da terra e em seguida começa o juízo final. E depois do juízo, o novo céu e a nova terra. É o mesmo texto que está em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, falado também pelo apóstolo Paulo. Uma coisa que eu vou explicar para o irmão, muitos teólogos pré-milenistas,
eles falam que a grande tribulação é a ira do Cordeiro. E não é, irmão. Não é a ira do Cordeiro. A grande tribulação, ela será inaugurada com a vinda do anticristo. Por que é a grande tribulação? Porque o anticristo vai perseguir a igreja. Então, a grande tribulação, o pontapé inicial é com a vinda do anticristo. Serão 3 anos e 6 meses de perseguição contra a igreja. A ira de Deus é retratada como o juízo final. A ira de Deus não é para os santos, é para o ímpio. A grande tribulação é para os santos e não para o ímpio. A grande tribulação é a perseguição do anticristo. Então vamos ver aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ver o que diz aqui, irmão. A Escritura Sagrada, segundo Tessalonicenses, nós começamos a ler, irmão, do verso 7 e vamos até o verso 9. Vejamos aqui, do 7, ó. E a vós outros, do 6, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação que vos atribula, e a vós outros, que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este padecerão penalidade eterna e destruição, banidos na face do Senhor e da sua glória, por seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirável naquele dia. Os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós, vosso testemunho. Então, fala aqui, irmão, que quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos, ele fala assim, que os ímpios serão castigados eternamente. Aonde que está isso? Na segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo está atrelada ao juízo final. Entendeu? É uma vinda única. Não uma vinda secreta e depois uma pública. O juízo final, segundo escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 3, e o apóstolo Paulo, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7, 8 e ao 9, fala que quando Cristo vier para ser glorificado do seu santo, quer dizer, no arrebatamento, né, ali a igreja é tirada e o juízo final é instalado. E aí aguardamos novos céus e nova terra. Então, irmão, para encerrar, a grande tribulação, ela acontece na segunda vinda de Cristo. Agora, essa parte de 7 anos de tribulação, isso, irmão, não está escrito na Bíblia. Apocalipse fala de 7 anos. Veja bem, 11 de Apocalipse fala que durante 42 meses, que é 3 anos, 6 meses, 11 meses, a igreja estava dando o seu testemunho. Quando acabou o seu testemunho, fala assim, a besta que sobe do abismo o vencerá. E ali é retratado mais 3 anos e meio de perseguição. As duas testemunhas são retratadas como testemunho da igreja. Número 2 é o número do testemunho da igreja. Quando Arão e Moisés iam comparecer perante Faraó, quer dizer, ele estava representando
o povo judeu, o povo de Israel. Elias e Eliseu também. Senhor Jesus enviava os discípulos de 2 em 2 para anunciar o Evangelho do Reino do Céu, como representante ali também daquela grande comissão. Então, os 7 anos são divididos em 2 partes. Primeiro 3 anos e meio é o testemunho da igreja. A segunda parte, o testemunho da igreja, ela só termina quando é dado o pontapé inicial para a grande tribulação entrar, que é a vinda do anticristo. Em que tempo nós estamos? Nós estamos na primeira parte da última semana, né? Não sabemos como vai terminar essa parte. Quando terminar o testemunho da igreja, é que o anticristo se manifesta e é ele que trará a grande tribulação. Então, essa é a minha explicação aqui no canal. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.